Quanto mais a gente entende da gente e das outras pessoas e de quem a gente tem no nosso joguinho de xadrez, mais a gente consegue utilizar bem as habilidades das pessoas e, principalmente, trazer pessoas ou a gente mesmo se preparar para suprir os pontos cegos. Empreendedores, empresários obstinados por resultados, bem-vindos a mais uma edição do Pode Acelerar. Meu convidado aqui de hoje para bater um papo sobre negócio é um dos empreendedores digitais mais bem-sucedidos aí do Brasil. Um cara que eu admiro muito, sempre aprendo com ele. Seja muito bem-vindo aqui, Matheus Tomoto. Obrigado, Marcos. É uma grande honra. Vamos ver se a gente consegue ajudar essa galera a somar aí, né, meu? E aprender também, né, com esse grande mestre aqui. Com certeza você vai somar muito, porque, como eu comentei aqui, né, você tem um negócio digital de muito sucesso aí, mais de 100 colaboradores já, e você vive ali no dia a dia o desafio, né, de empreender e cresceu muito. E todo mundo que acompanha aqui o Pode Acelerar está buscando crescimento. Legal. Porque eu defendo, ou você está crescendo ou você está morrendo, não tem meio termo. Concordo 100%. Eu gosto de fazer uma alusão até, tipo assim, a uma partida de esporte, qualquer que seja a modalidade, mas vamos pegar futebol, que é a paixão do brasileiro. O time no futebol que entra para empatar vai acabar perdendo. Com certeza. Cara, se você não jogar para ganhar, você já é um derrotado, né? Então, para mim, ganhar no empreendedorismo é buscar o crescimento. Ainda mais no momento de mundo que a gente tá, né, cara? Porque se a gente se contenta com a mediocridade, qualquer crise que vier, você não tá preparado e aí você perde, aí você morre. Boa, verdade. Matheus, conta pra minha galera aqui te conhecer mais, né? Quem é o Matheus, um pouco sobre os seus negócios, seu ecossistema hoje. Putz, que pergunta difícil. Resumo. Eu brinco que eu sou um cara que tinha tudo para dar errado na vida, cara. Vim de uma família super simples, humilde, do interior, estudei numa escola pública, mas sempre muito esforçado. Meu avô falava, ou você trabalha muito enquanto é jovem, ou vai trabalhar muito enquanto é velho. Eu falei, então vou me esforçar bastante enquanto sou jovem para curtir. Quando eu estava voltando para casa, tem uma história legal. Com uns 14 anos, 13 anos, estava voltando para casa, encontrei alguns livros na rua, cara. E eu falei, mãe, quero montar uma biblioteca em casa com esses livros que eu encontrei no lixo. Minha mãe falou, pode ir, filho, mas você vai ter que carregar tudo sozinho. Eu lá, pequenininho, magrinho, carreguei e montei uma mini biblioteca com uns 200 livros. Quando eu tinha 17 anos, quis estudar para o vestibular. Foram esses livros que eu encontrei na rua que eu usei para estudar para o vestibular. Passei e ganhei uma bolsa de 100% no Brasil. Com 22, eu queria estudar fora, porque eu não gostei muito do modelo brasileiro, queria alguma coisa diferente. Esses mesmos livros que eu encontrei na rua que eu utilizei para estudar fora, para aprender inglês e para passar no vestibular lá fora. Fui estudar nos Estados Unidos, fiz um estágio no MIT, depois virei pesquisador em Harvard, fui representar o Brasil na ONU, fiz uma pós em Stanford, uma pós em Oxford, e hoje a gente tem alguns negócios na área de educação, tecnologia e empreendedorismo, cara. Que legal. É isso, o resumo. Que jornada linda, né? E quando eu acho que existem duas evidências incontestáveis de que uma pessoa é muito inteligente, fora da curva. A primeira evidência é quando é um japonês, né? Eu lembro quando eu ia competir alguma coisa durante toda a minha vida, se na competição tinha um japonês, eu ficava metade triste e metade feliz. Metade triste porque eu já sabia que eu competiria pelo segundo lugar, né? Que isso, e metade cara. feliz porque já aliviava um pouco a pressão, né? Agora, a segunda evidência de inteligência é quando o cara tem Harvard, MIT e essas grandes universidades no currículo, né? Então, não tem como negar, você é um dos caras mais inteligentes que eu conheço, Tomoto, porque realmente você, enquanto jovem, você se dispor, né, a ir para essas grandes universidades é um desafio gigantesco em termos de disciplina, de estudo, de romper, né, a zona de conforto. Muitas vezes nós brasileiros a gente tem um pouco dessa síndrome, né, de pessoas menores, vamos dizer assim. Harvard não é para mim. Não, é sim, por que não? Né? Vão estudantes do mundo todo para lá, né? Vão, eu acho interessante essa perspectiva, né, até falando com empreendedores, porque eu vi uma onda se levantando no Brasil nos últimos 10 anos, né, da galera falando, pô, empreendedor não tem que fazer faculdade, empreendedor não tem que estudar, tem que largar tudo para viver seus sonhos. Pô, não concordo, cara. Eu acho que você defende muito isso, você tem até um programa para treinar a galera para isso, né? Total. Cara, a gente tem que se preparar. E até uma falácia, uma mentira, um dado que saiu, né, que ficou muito popular, que os maiores empreendedores do mundo nunca estudaram. Não, os maiores empreendedores do mundo, todos eles estudaram. Pega a Tesla, né?
Como que é o nome do... Puta, esqueci. Elon Musk. O Musk. Cara, como que foi, né? Elon Musk. Tô nervoso, fico ansioso aqui, galera. É muita gente, é muita... O Elon Musk. Cara, o cara ele quase fez um doutorado, né? Então ele não só se formou na faculdade, como fez mestrado, fez doutorado. Pega os grandes empreendedores. Tem que estudar pra caramba. E outra coisa que a gente percebe é que hoje esse estudo ele é muito mais próximo, né? Não era antes. Hoje todo mundo tem acesso. E uma frase que eu gosto de falar é que hoje Harvard, qualquer brasileiro pode entrar em Harvard, porque tem programa para todo mundo. Quem tem inglês, quem não tem, quem é mais velho, quem é mais novo, quem é bom de fazer conta, quem não é, e etc. A gente tem que estudar. Um dos empreendedores que eu mais admiro é o Jorge Paulo Lema. E ele fez Harvard. E ele é um dos maiores benfeitores de Harvard. Ele ele faz muitas doações, ele é muito grato a Harvard. E então, assim, com certeza, essa história de que o empreendedor ele tem que ir só com a cara e a coragem, está completamente errado. Ele tem que ir com a cara, a coragem, o conhecimento e a competência, né? Muito bom, é tudo cara. Isso junto e misturado. É porque a gente está vivendo num momento, cara, que... Primeiro de crise, né? Segundo de muita competitividade. E a gente tem visto como as empresas elas têm amadurecido. Eu acho isso muito bacana do ecossistema brasileiro. De todos os setores. A competitividade aumentou, as empresas precisam ser melhores. Tanto em entrega, quanto em conhecimento, quanto em experiência do cliente. A gente começa a listar aí todos os pontos de uma empresa. E se você não estuda, você fica para trás. E aí você vai ser engolido pelo mercado, porque você não se preparou de maneira adequada, o que é muito triste. E aí, quando a gente fala de estudos, o pessoal pensa logo em produto, pensa em coisas muito específicas. Mas quando a gente fala de gestão, tem que estudar, cara. Como que você vai ser um líder melhor? Você não é o líder mais foda do mundo. Se fosse, talvez sua empresa já seria uma empresa um unicórnio, uma empresa bilionária, uma empresa com expansão internacional. Cara, dá trabalho. E para você criar uma cultura de uma empresa, tem que estudar. O que os pesquisadores de Stanford falam sobre os melhores... Como que a gente inova numa empresa? Como que eu seto meu budget de inovação? Cara, são tantas dúvidas... Tem pesquisa, tem material sobre isso. Se a gente não for atrás, a gente nunca vai saber. E daí a gente comete um erro, que para mim é um dos maiores erros dos empreendedores. Agir no feeling. Putz, eu acho que... Putz, eu vi tal pessoa fazendo, vou copiar. Não tem como, cara. Feeling tendencia a gente ao erro. A gente não tem que agir com o coração nas nossas decisões. É dado. A gente tem que ver o que as métricas dizem que é o mais interessante pra gente, né? O que tu acha disso, cara? Não, total. Tem até um certo estereótipo que foi criado de que o empreendedor é aquele cara impulsivo, ousado, né? que dá passos largos e vai fazendo acontecer, e metendo a mão na massa, e matando um leão por dia. E, na verdade, quando você tem esforço sem conhecimento, para mim, é uma das grandes burrices que um ser humano pode cometer. É muito triste, cara. Você fazer esforço para qualquer coisa sem conhecimento é burrice. Seja para criar os filhos, seja para cuidar do corpo ou da alimentação, seja para fazer a gestão da empresa, seja para vendas, seja para desenhar, implementar a estratégia de marketing digital no negócio. Para pensar o tanto que é uma burrice você ter qualquer tipo de esforço na vida ou nos negócios sem conhecimento. É você querer falar um idioma sem ter estudado aquele idioma. Você não vai conseguir fazer bem feito. É tipo você estar preocupado com empinar a bicicleta e fazer acrobacias para deixar a galera... que massa, o cara manja, só que você nunca aprendeu a andar de bicicleta de verdade. Você não sabe pedalar, você não sabe se equilibrar, você não consegue ter um negócio sustentável. E eu me preocupo com isso, cara, quando a gente fala com os empreendedores, porque todo mundo quer ganhar mais, todo mundo quer fazer o negócio crescer, todo mundo quer ter um negócio que tenha um crescimento sustentável. E a galera, por falta de estudos, eles fazem exatamente o contrário acontecer. Eles perdem tempo, dinheiro e geralmente o negócio regride ao invés de progredir. A gente passou por isso recentemente. E é uma armadilha, cara. Às vezes até de um pouquinho de arrogância, prepotência, não sei. A gente acaba imaginando que a gente está fazendo tudo certo e o que levou a gente até aquele patamar é só Ctrl-C, Ctrl-V que no futuro vai dar certo. E na prática a gente descobre que não é, né, cara? Se a gente não entende, mano, até 1 milhão é isso, até 10 milhões é isso, até 100 milhões é isso. Depois muda muito. Toda empresa ela tem 3 fases, né? Quando eu vou conversar com o pessoal, eu gosto de fazer as analogias para ficar mais simples, né? Que é a fase criança, adolescente e adulta. Fase criança, empresa que depende de um empreendedor super-herói.
é o cara que faz tudo. Deu problema 2 da madrugada, é o cara que tem que resolver. É aquele eu empreendedor que o cara toca a contabilidade, pega jurídico, assina contrato, vai para o comercial, vendas, faz tudo e precisa fazer. Empresa começa a crescer, precisa passar o bastão, treinar a liderança e etc. O eu empreendedor infantil tem dificuldade, mas quando vai para lá, começa a contratar, contrata errado, a empresa começa a expandir, tem que estudar. Como que eu faço gestão? Eu fazer tudo sozinho, eu sei fazer. Como que eu passo esse conhecimento para o outro? Como eu tenho inteligência emocional para entender que o que eu fazia talvez fosse nota 10 e o meu líder vai fazer nota 8 e tá ok, porque ele está em desenvolvimento e daqui a 1, 2, 3 anos ele também vai fazer nota 11, vai fazer nota 100, né? Vai fazer muito melhor do que eu, mas eu preciso ter essa paciência, eu preciso dar o treinamento adequado, etc. A empresa começa ali, aí você começa a entender, mas tem que estudar. Depois disso, fase adulta, a empresa já está autônoma, etc. A empresa cresceu demais na época adolescente, ficou meio desengonçada, demitiu líderes do passado que estavam com uma cultura infantil e depois teve... Cara, se a gente não vai a fundo, a gente não sabe desses processos e a gente se lasca, né? Eu gosto muito dessa analogia das fases da empresa com as fases da vida, porque realmente a empresa é um organismo vivo. E um CNPJ, para mim, ele é um agrupamento de CPFs. Se uma própria pessoa para pensar, né, em toda a complexidade que existe do Mateus com a sua própria existência. Sim. Se eu parar para pensar em toda a complexidade que existe na existência do próprio Marcos, já é uma infinitude de coisas, de dramas, de desafios, de dilemas, de sonhos, de medos, de coragens, de perspectivas. Então, a empresa, ela exponencializa esse dinamismo da vida. Porque um CNPJ é um monte de CPFs agrupados, alinhados, né, por diretrizes em busca de objetivos, onde aquelas pessoas juntas, elas têm sinergia e colaboram, gerando impacto para elas mesmas e para outras pessoas, sim, e todo mundo vai crescendo juntos, né? E essa questão de você compreender que a empresa tem fases é extremamente importante. Por quê? Alguns erros clássicos que eu vejo, né? Então, a empresa, quando ela nasceu, e ainda é bebê ou criança, não é o momento do empreendedor, por exemplo, ficar sequestrando o caixa da empresa, comprar Rolex, comprar Porsche, querer viajar para os Estados Unidos, colocar os filhos na melhor escola da cidade. Empreendedor gosta de empreender, quer abrir outras empresas, a empresa bebê não consegue ter outras empresas. Exato. Foco exclusivo. Perfeito. E a empresa bebê é que nem quando nasce um bebê, ele exige mais dedicação quase integral. Um bebê é insuficiente, incapaz de viver sozinho. Sim. Então, quando eu compreendo o momento que eu estou e a fase que eu estou, eu posso usar uma coisa que eu chamo do poder da contextualidade. Legal. Ou seja, eu vou atuar e operar com base no contexto no qual eu estou. Não com base naquilo que eu sonho, não com base naquilo que as maiores empresas do mundo fazem. Muito bom. Então, tem uma coisa que gera um certo perigo para empreendedores, é que tem gente que diz na internet, ou especialistas falam assim, você precisa fazer o que as maiores empresas do mundo fazem, você precisa de metodologias ágeis, você precisa de squads, você precisa, né, de times autogerenciáveis. Isso é lindo na palestra. Faça o que as maiores empresas do mundo fazem. Você não tem que fazer o que as maiores empresas do mundo fazem. Você vai quebrar se fizer isso. Você tem que fazer o que a sua empresa precisa de acordo com a fase que ela está. E para ajudar a identificar se a empresa é mais criança, ou mais bebê / criança, adolescente, adulto, eu gosto de dar uma sugestão, Mateus, que é o seguinte: se a sua dor hoje na tua empresa, se a dor central do seu negócio é mais caixa, você tem uma empresa bebê / criança. Boa. Tá? Você tem que pôr mais energia na venda, você tem que pôr mais energia na aquisição do cliente. Sobrevivência é o objetivo. Sobrevivência é o objetivo, exatamente. Inclusive eu chamo essa fase 1 das empresas de sobrevivência. Uhum. E nesse momento está tudo bem não ter férias, trabalhar 14 horas por dia, pagar o preço, ter sacrifícios. São sacrifícios do presente que criam alegrias e confortos no futuro. Sim. Então,
Como eu sei, Marcos, se a minha empresa está mais fase 1, bebê criança, se a dor é financeira, se o teu fluxo de caixa vive sufocado, sabe? Se você ainda não tem uma regularidade de vendas, se você vive aquela montanha russa financeira, se você não construiu um colchão, uma mínima saúde financeira, a tua empresa é uma criança, um bebê. Ah, mas minha empresa tem 20 anos, não importa. O que atribui a maturidade da empresa não é a idade, assim como o ser humano. Existem jovens brilhantes como você, meu amigo, que eu admiro muito, com 31 anos, um empresário com todo um ecossistema, com mais de 100 colaboradores, um grande nome do digital. Você com 31 anos, você tem maturidade de 60, 70, 80. E tem marmanjo... Eu acho que é um obrigado, né? E tem marmanjo que está na casa dos avós ou dos pais com 40. Sim. Então não é só idade o que produz a nossa maturidade. Na empresa é igual. Inclusive, tem muitas empresas com 10 anos de mercado que ainda são bebê e criança porque não conseguiram resolver, né, estabilizar a sua sobrevivência. Aí você pula de fase, né, para o que você chamou aí de adolescência. E aí eu acho que você tem uma dor mais forte com P de pessoas. Por quê? Você tem que aprender a contratar, tem que aprender a formar, tem que aprender a dar feedback. Nossa. Se antes eu fazia, agora eu tenho que fazer os outros fazerem. E é um desafio completamente oposto. Muita empresa trava o crescimento porque o empreendedor ele não consegue migrar de uma personalidade de operador do negócio para uma personalidade de líder do negócio. É a diferença de empreender e empresariar, né, cara? Porque show de bola. Você tem que virar um empresário. A gente sofreu muito, cara. Eu acho que foi uma das minhas maiores dores. Porque eu tenho um perfil introvertido e centralizador. E eu me considero uma pessoa inteligente porque eu estudei pra caralho. Desculpa, tô falando palavrão já. Né? Não pode falar palavrão, porra. Então, eu tenho muito conhecimento. E aí eu achava que eu podia ou deveria resolver tudo. E para treinar essa liderança? E depois, quando a gente está nessa fase... Desculpa, até interrompi sua explicação. Tranquilo. Dessa fase da migração da adolescência para o adulto... Na adolescência, os jovens ficam meio desengonçados, né? Um membro cresce muito, você fica meio... Né? Acontece a mesma coisa com a empresa. Você começa a ficar inflado. Isso. E quando você fica inflado, como que, na minha opinião, ou na minha vivência, a gente percebe se a gente está inflado? Você cresce os seus custos operacionais, mas o faturamento não cresce na mesma proporção. Você percebe que antes você faturava assim, pô, agora a curva está assim, está diferente. Né? E para demitir, quem eu demito? Como que eu volto esse alinhamento? Como que eu estruturo processos? Como que eu começo a recrutar da maneira correta? Porque os caras que eu recrutei não estavam dentro da cultura e só agora que eu estou um pouquinho mais maduro na adolescência eu percebi. São as dores do crescimento, né, cara? Exato. E essa parte doeu para mim, viu, cara? Para mim, o paralelo que eu faço é o seguinte. Para você amadurecer a sua empresa e ela sair da sobrevivência... e ir para a próxima fase, você tem que aprender a vender e entregar. Aí você vai para a segunda fase. Nessa segunda fase, você tem que aprender a liderar, que é você aprender a mexer com gente, lidar com pessoas. Quando você começa a lidar com pessoas e a tua empresa toma uma dimensão, você começa a sentir mais uma outra dor, que é a dor da organização. Aí você tem que aprender a ser mais gestor. Então você tem que olhar mais para o P de processos. Você começa a perceber que o ponto-chave ali não é só pôr mais gente, trazer mais cliente. A empresa precisa de mais lógica de funcionamento, ela precisa de mais sistematização, ela precisa de mais estruturação. Então, primeiro você aprende a vender, depois você aprende a liderar, depois você aprende a gerir. Né? Então, nessa jornada, os donos das empresas, as donas das empresas, eles têm que ir aprendendo a adicionar competências no seu repertório. Daí a importância do estudo, daí a importância de você buscar programas, mentorias, imersões, porque os conhecimentos, habilidades e atitudes que levam a sua empresa para faturar 1 milhão não são os mesmos que levam para faturar 10 milhões, não são os mesmos que levam para 100 milhões. Em outras palavras, o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para um nível 3, 5, 10 vezes superior. Definitivamente não é. Mas qual o desafio aí? O que você fez funcionou e te trouxe até aqui. Logo, você padroniza isso. E você opera no mundo de uma forma que te trouxe até aqui. E não teria como ser diferente.
poxa, se o que eu fiz... É natural, né? Acaba sendo... Se o que eu fiz me trouxe até aqui, eu vou continuar fazendo, que eu vou progredir. Mas não necessariamente. Chega a certos momentos que o teu teto de crescimento acaba sendo você mesmo. Tem que expandir mentalidade, tem que buscar conhecimentos. E às vezes esse novo eu que tem que ir emergindo a cada ciclo, que provavelmente o Matheus que começou a empreender no digital, totalmente diferente. Lá atrás era o cara que fazia página, escrevia texto, postava na rede social, enfim. E hoje não, hoje o Matheus é um empresário, com vários negócios, com vários líderes, com mais de 100 funcionários. Então, é uma metamorfose que o empreendedor ele tem que ir vivendo. E aí, eu acho que você foi brilhante de trazer esse tema que é tão importante e tão central. Qual é a fase? Porque, de acordo com a fase, eu vou ter que ter um perfil de competências e ferramentas diferentes. E aí um erro que eu vejo que é muito comum, que acontece, Matheus, é o seguinte: o cara tá lá com 10 funcionários. Aí sabe qual a pergunta que ele faz para mim? A pergunta que ele faz para mim é assim: qual é o papel do CEO? Olha que preocupação gourmet inútil que ele tá, na fase que ele tá. Muito egocêntrica, né? Tipo, cara, você não tem que saber com 10 funcionários qual é o papel do CEO. Você tem que saber vender bem, você tem que saber atender o cliente, você tem que saber fazer um bom processo seletivo, você tem que saber ter uma boa comunicação, você tem que saber ali coisas mais básicas, entendeu? Eu vejo assim, as pessoas, às vezes, aquilo que é muito grandioso nos inspira, mas também nos atrapalha. Por quê? Porque a gente acaba tendo uma pressa para estar muito próximo do patamar que nos inspira. E a gente se esquece que aquilo que nos inspira, seja uma pessoa ou uma grande empresa, percorreu uma jornada. Então, respeite a sua jornada, compreenda a sua fase. E aí, Matheus, como a gente estava falando, né, desse crescimento da empresa, uma das coisas que faz a empresa crescer é conforme você vai adicionando pessoas no teu time, vai, enfim, vai construindo uma equipe, né? Eu acho que equipe é uma coisa muito poderosa para empreendedores. E você tem uma habilidade fantástica de ter um time grande, 100% home office, né? Um time espalhado pelo Brasil, enfim. Como eu faço uma boa liderança, ou uma boa gestão, ou um bom acompanhamento de equipes ou de funcionários home office? Antes de responder essa pergunta, eu quero dar um gancho no tema anterior, mas essa pergunta é muito boa, porque eu acho que vale a mensagem. A maioria dos empreendedores brasileiros, eles estão vivendo num momento de romantização do empreendedorismo. E isso acontece muito até por causa das mídias sociais. Eu olho aonde a pessoa chegou, mas eu não olho a trajetória de 10, 20, 30 anos que ela teve para chegar lá e como ela chegou. Eu desejo o patamar que ela está, ou desejo o IPO, desejo a minha fotinha lá na Nasdaq, lá em Nova York, eu desejo tudo que ele tem. Mas como eu não vejo qual foi o caminho, as pessoas têm dificuldade de entender esse passo a passo. Eu gosto muito de estudar histórias de empreendedores de verdade, porque daí a gente entende quem a gente pode principalmente aprender com, porque tem muita gente que fala que é empreendedor ou fala que vai te ensinar a empreender, mas o cara não tem uma vivência de empreendedorismo, tem que tomar cuidado. E segundo, para eu entender qual foi o passo a passo, o que ele estudou, o que ele fez, quais foram as dificuldades e como que ele, nessas dificuldades, ele conseguiu se alocar. E tu falou uma outra coisa bem legal, sobre identidade. E para mim, a empresa é como se fosse uma família. E é incrível. Pega um pai e uma mãe. Todos eles, cada um vai ter uma maneira singular de educar os filhos. Alguns vão falar, mano, todos os meus filhos vão fazer esportes. O outro todo mundo vai acordar 5 da manhã. O outro vai ser um pai mais de boa. Cara, 10 da noite, hora da pipoca. Vamos sair comer milkshake, tomar milkshake. Cada pai vai educar da maneira que ele acha mais adequada. Para mim, o ápice do empreendedor é quando a gente entende essa identidade. Por quê? Quando você se entende, você consegue entender o que você está sugerindo para a sua empresa ser. Por isso a nossa empresa nasceu de home office. Perfil. E o primeiro recado que eu tenho, não funciona para todo mundo. Funciona para tipos específicos de empresas. No meu caso, uma das minhas empresas mais populares
Não é a minha maior, não é a que dá mais faturamento, mas é a que a galera mais conhece. É a Universidade do Intercâmbio. Ensino brasileiros a passarem nas melhores universidades e empresas do mundo. Top. Para isso, eu precisei de pessoas, de mentores que estão ao redor do mundo. Então, eu tenho mentores na China, tenho mentores na Rússia, eu tenho pessoas que trabalham comigo, que estão nos Estados Unidos. Não, é impossível ter essa galera presencial. Ela já nasceu internacional e já nasceu no momento que nem eu estava no Brasil, na época, né? Segunda coisa, a gente tem muito introvertido na nossa empresa. A gente tem muita gente sabe aquele cara, sabe os RHs convencionais? É muito interessante, assim. Quando a galera vai tentar contratar, tem até o estereótipo. Qual é o seu maior defeito? Perfeccionista. O cara que se comunica bem, o cara que é mais, sabe, extrovertido, geralmente ele tem uma vantagem. Aquele cara que pode ser um gênio, um Mark Zuckerberg, mas o cara às vezes fala meio assim, ele não sabe muito bem se vestir, porque para ele se vestir não é tão importante, porque para ele o que importa mais é o cérebro e tal. Esse cara acaba ficando excluído do processo convencional. Essa é a galera que a gente contrata. Os gênios que não foram identificados pela sociedade. Portanto, eu tenho um time mas muito forte de introvertidos, e os introvertidos eles têm um negócio diferente. O cara não gosta de trabalhar com pessoas. Ele gosta de trabalhar no mundinho dele, numa sala fechada, escura, dentro do quarto dele, de madrugada. E aí a gente começou a criar toda uma cultura corporativa para que esse cara se desenvolvesse. Esse cara, ele não gosta de reuniões presenciais e nem de reuniões que tem que mostrar a cara no Zoom. Ele prefere um texto resumido no WhatsApp, porque ele tem uma mente, o que ele não tem de comunicação, ele tem de processamento. Então, só de eu falar para ele, cara, o cara já entendeu. Tanto que esse é um ponto dos introvertidos, né? Eles têm dificuldade com quem fala demais, porque eles entendem as coisas muito rápidas. A gente entendeu um perfil que se adequa ao meu jeitão. Toda a nossa galera a gente foi trazendo assim. E aí o nosso home office, ele deu muito certo com uma galera que tem independência. Os caras trabalham pra caralho, trabalham muito, entregam resultado. Tendo a dizer que a gente tem uma média de entrega muito maior do que uma startup, ou do que uma edtech, do que uma empresa comum, exatamente porque a gente entendeu a cultura que dá certo e o tipo específico de colaborador que dá certo com o nosso jeitão. Te ouvindo aqui, meu amigo, nossa, me retoma várias lições que são poderosas, né? A primeira é o seguinte, realmente, quando se fala de cultura, de tipo de pessoa que você vai escolher, enfim, não tem certo ou errado. Não, uma pergunta que eu recebo muito dos empresários é que cultura o meu negócio tem que ter? A melhor cultura é uma cultura que você desenha uma lógica, uma tese como você desenhou e você constrói aquilo com excelência. Eu posso ter uma empresa só de extrovertidos ou de prioritariamente extrovertidos. Eu digo que é melhor porque só extrovertidos ou só introvertidos é impossível. Até porque certas posições eu talvez vou precisar do eixo oposto daquilo que eu tendo a pegar, né? Então, talvez ali no teu time de vendas ou suporte, ou enfim, no próprio marketing, uma ou outra pessoa seja mais extrovertida. Mas assim, o grosso, né, são os introvertidos. Então, assim, existem N formas de você ter resultado. Eu criei até um exercício que eu chamo de N formas de chegar no número 9. Então, responde para mim, Matheus, vamos lá. 7 mais 2 é quanto? 9. 11 menos 2? 9. 3 vezes 3? 9. 15 menos 6? 9. 20 menos 11? 9. 8 mais 1? 9. Eu poderia falar muito aqui, bom. Sei lá, milhares de hipóteses, é infinito de forma. Então você tem que entender o seguinte, na sua empresa você tem que chegar no número 9, que é o seu número 9. O seu número 9 é diferente do meu, é diferente do seu. E existem N formas de você chegar nesse número 9, e a melhor forma é você entender qual a sua forma e executá-la com excelência. Lindo. A melhor estratégia, a melhor cultura é desenhar uma estratégia, desenhar uma cultura, desenhar uma tese e executar com excelência de ponta a ponta. Por isso que mesa de ping-pong não dá certo para toda a empresa. Ótimo, perfeito. E quando você falou essa questão dos introvertidos, que é incomum, essa tese sua é mais rara.
Porque é o que você falou, geralmente o profissional que vai ser mais desejado pelas empresas é o cara mais extrovertido, mais eloquente, mais falante, né? Eu acho que até numa entrevista a gente tende a cair nessa armadilha, assim, não, o cara bom, o cara se vendeu bem, pô, o cara Exatamente, é bom. Né? Então, beleza. Primeira grande lição com base que você trouxe, que eu retomo, que eu reforço, que eu reaprendo, né? E que eu refixo ela, é isso, realmente, sabe, de verdade. Qual é a identidade da sua empresa? Isso, o jeito que você quer fazer, desde que, claro, tenha fundamento, tenha lógica, né? Ah, não, então, beleza, eu vou contratar só pessoas com esquizofrenia. Não tem, não fere o bom senso. E deixa eu até dar um dado aqui para ajudar nisso daí, porque senão a galera vai achar que é meio doido. Né? O meu primeiro colaborador, cara, eu não sei como que eu fui inspirado a fazer essas coisas, mas deu muito certo. Meu primeiro colaborador foi um engenheiro de dados. E eu trabalho com internet, né? Tem alguns milhões de seguidores aí nas mídias sociais. O que geralmente a galera faz quando trabalha com internet? Vou contratar um cara de marketing digital, vou contratar copy, vou contratar tráfego, um cara para escrever e-mail. Não, eu quero um cara de dados, porque todas as decisões que eu vou ter nesse negócio vai ser baseado em dados. Então, até as escolhas do perfil, e apesar de a gente ter falado de introvertido e extrovertidos, a gente divide em 5 perfis lá dentro, a gente pode falar disso também se couber. Até decisão de perfil foi baseada em produtividade e em retorno de resultado, baseado em dados estatísticos que a gente tinha, baseado em horas trabalhadas dos diferentes perfis. Legal. Então foi uma decisão racional, não foi simplesmente por uma proximidade de perfil. É importante ressaltar isso, porque negócio é isso, é gerir dados. Né? E a segunda lição, com base no que você falou, porque é o seguinte, você se considera mais introspectivo ou extrovertido? Eu sou mais introvertido. Então, o que me retoma de lição é o seguinte, que a empresa, ela invariavelmente, ela é reflexo do dono ou dos sócios. Ela é. Então, é importante os empreendedores entenderem isso, sabe? Porque, às vezes, ele reclama assim, a minha empresa é uma bagunça. É porque você é uma bagunça. Minha empresa não vende, é porque você é ruim de venda. Faz todo sentido. Os meus funcionários são reclamões e descomprometidos. Não fazem o que tem que ser feito. É porque você é ruim de liderança. É igual filho. Então, as pessoas acham que a causa das coisas é a consequência. Elas invertem. Elas transformam consequência em causa. Magnífico. Então, tipo assim, se o meu time, via de regra, não é comprometido, não é bom, a causa disso é o time. Não. Isso é a consequência. Você é a causa. Então, você que é empreendedor, empreendedora, não transforme consequências em causas. Porque isso é a famosa desculpa. Quando eu transformo uma consequência em causa, eu estou criando uma desculpa. Então, eu estou perdendo venda por causa do meu concorrente. O concorrente não é a causa de você perder venda. É a sua incompetência. É verdade. Tomei pau na justiça de 3 funcionários. Os 3 eram filha da... Não, isso não é a causa, isso é a consequência. A causa é a sua incompetência na hora de desligar, lidar com pessoas e tudo mais, né? Então, assim, a empresa é muito reflexo do dono. Eu gosto de imaginar um espelho, né, cara? Total. E aí, quando a gente olha para os líderes, olha para os colaboradores, olha para os problemas, imagina que é um espelho. Tudo que você criticou, provavelmente está ali. Perfeito. É verdade. Show de bola. Lindo. Matheus, e no dia a dia dessa gestão da equipe home office, que práticas ou que estratégias, né? Como que vocês fazem lá no dia a dia? Porque eu vejo que é uma tendência com tudo que aconteceu da pandemia, com essa... Eu acho que as empresas se abriram muito para o home office. Houve uma mudança de paradigma no mercado de trabalho, extremamente expressiva. Então, antes, eu diria que a maioria dos empresários olhariam de forma desconfiada do home office. Tipo assim, não, tem que estar aqui, tem que trabalhar aqui. Hoje, eu já arrisco a dizer que 51% dos empresários têm mais abertura do que restrição ao home office. E antes da pandemia, esse número era completamente oposto. Talvez 10% dos empresários tinham abertura ao home office. Era difícil o empresário pensar, vou ter um funcionário, esse cara não vai vir aqui, ele vai trabalhar da casa dele. Tipo assim, caramba, como eu vou controlar?
mas será que vai estar trabalhando? Mas será que vai dar certo? Né? Então, houveram até certas flexibilizações na lei e tudo mais, e o próprio aculturamento das empresas e das pessoas ao home office. Então, o home office ele é uma realidade e ele é uma tendência. Então, cada vez mais ele vai estar presente. Né? Vejo cada vez mais empresas ou totalmente home office, ou no modelo híbrido, né? Parcialmente ou prioritariamente home office, que é o meu caso hoje. Então, eu tenho pessoas hoje que vão para a empresa todo dia, nós temos o nosso escritório, o nosso centro de treinamento do acelerador, tenho colaboradores presenciais e tenho colaboradores, né, digitais no home office. Então, vamos explorar esse tema aí. O que você tem de lição para nós sobre home office? Não, tem muita Gestão coisa. de equipes remotas. Primeiro, o home office não é para todo mundo. Foi o contexto, né? Para isso que eu queria... Segundo, não é para todos os setores. Pensa numa padaria. Como que o cara que faz o pão 4 horas da manhã vai trabalhar home office? Não tem como. Mas talvez o contador, talvez o administrador, talvez, né? Pode ser interessante. Um outro ponto é a análise financeira. Será que é mais barato deixar o meu colaborador home office? Porque eu tenho custo de transporte, tenho tal coisa. Ou será que ele rende mais? Quarto ponto, personalidade. 5 tipos de personalidade. Foca nos introvertidos. Eles vão mandar muito bem em home office. Extrovertidos, eu nunca colocaria em home office. E pode pegar as melhores empresas do mundo. Google está retornando presencial. Quem que eles estão trazendo primeiro? Pessoas que... Porque o conceito da pessoa extrovertida, recarregar energia com outras pessoas, ser mais criativo em conjunto, trabalhar, ter maior produtividade quando tem outras pessoas juntas. Essa pessoa tem que trabalhar junto, ela entra em depressão, ela não consegue, ela precisa conversar, ela precisa. Não é um perfil bom para home office, ele precisa estar presente. Até você falando, eu me lembro da Gabigol, que é uma colaboradora nossa e produtora aqui do podcast, ela tá lá no cantinho. Eu acho que se botar a Gabi sozinha no home office 10 dias sem sair de casa, ela corta os pulsos. Mas é perfil, e tá tudo perfil, bem. Eu não. Eu sou introvertido. Se eu ficar 10 dias indo para podcast, eu corto meus pulsos. O inverso. Porque eu preciso estar no meu cantinho em silêncio, porque eu gosto de trabalhar quieto e sozinho. Né? Eu tenho uma definição bem prática de extroversão e introversão, né? que é empírica, é pragmática, veio na minha cuca, enfim. Eu até falo para os empresários, eu ensino muita coisa que eu cheguei numa conclusão. Extroversão, para mim, é a pessoa que se relaciona mais com o mundo exterior do que com o mundo interior. E a introversão é o oposto, é a pessoa que se relaciona mais com o mundo interior do que com o mundo exterior. E aí, para diagnosticar se tem mais extroversão e introversão, é simples. Quem tem mais extroversão, fala para pensar. Interessante. Que é o meu caso. Cara, se eu não falar, eu não dou conta de pensar. Às vezes eu tô com a Lilica, com a minha esposa no carro, eu começo a falar, amor, isso da empresa não sei o quê, papapá, tal, talalá. Qual que é a sua opinião? Aí ela olha para mim e fala assim, vou pensar. Eu falo, mas fala a sua opinião. Aí ela, mas se eu não pensar, eu não consigo falar. Que interessante. E aí eu falo, mas se você não falar comigo, eu não consigo pensar. Então, o Marcos precisa falar para pensar. A Aline precisa pensar para falar. Então, eu percebi essa característica que, enfim, cria um fácil entendimento, né? Então, se você hoje é uma pessoa que mais pensa para falar, você é mais introversão. Se você é uma pessoa que mais fala para pensar, você é mais extroversão. Mas é importante dizer que, assim, não é o seu perfil que comanda você, é você que comanda o seu perfil. E você tem que navegar, né? Você tem que navegar. Eu não posso ficar dentro do meu quarto lá, a empresa está com valuation maneiro, eu vou ficar lá. Não, pô, é importante isso daqui. É importante também compartilhar o nosso conhecimento. Acho que é maneiro. Outras coisas que a gente faz agora, indo para uma parte mais prática, cara. Para mim, tudo tem que ser organizado e todos os processos precisam estar claros do ponto de vista de comunicação. Como é home office, a gente precisa ter essa transparência. O que o líder deseja, quais são as tarefas do líder, quais são as tarefas do time, quanto tempo é recomendado para cada tarefa, quando vai ser entregue. Todo esse processo de 5W2H, de acompanhamento, eu faço minuciosamente, todos os meus líderes também. Por quê?
se a gente não tem essa transparência junto com uma boa comunicação, o home office daí ele já não funciona. Porque ele não é igual no perfil convencional, que pô, você vai lá tomar água, o chefe está lá, você já pergunta, cara, já libera um negócio em 5 minutos. Isso não existe. Outra coisa que a gente é extremamente pragmático, reunião. Cara, toda quinta-feira, 14 horas, tem reunião dos líderes, ponto. Eu não posso. Não tem essa. Não é porque você está em casa que você não está trabalhando. Tem que participar e acabou. Não importa. Né? Toda segunda-feira tem reunião dos diretores. E aí vai. Reuniões de acompanhamento. Eu gosto muito de Scrum, cara, para gerenciar. Coloco lá meu Trello, tem um Kanban também. Né? E a gente tem, o que foi feito, o que não foi feito, porque travou, o que precisa ser feito está travado e o que já está pronto. Ponto. Né? Então, acompanhamento, né, de pendências, o que tem na lista de próximas tarefas e to-do. E acompanhamento semanal disso. Meu modelo de gestão, resultado 100%. Eu não me importo se o cara trabalhou 16 horas ou se ele trabalhou 2. Óbvio que eu faço uma gestão para que todo mundo tenha uma média de trabalho interessante. Mas meu modelo é, cara, tarefa. Você tem isso para entregar, tal dia você tem tal budget, você se vira com o seu time. Entregou? Massa, parabéns. Entregou mais do que esperado, bonificação. Entregou de uma maneira super, ultra, mega, topzera, economizou e fez ainda muito mais. Uma bonificação dupla que às vezes passa até do salário do quanto ele iria ganhar. E acho que é isso, cara. Não tem também tanto segredo de gestão, não. Mas eu faço muito questão de reforçar toda semana comunicação e organização. Né? E como o perfil que eu contrato ele já tem uma independência grande, eu não tenho essa preocupação de refletir. Será que o cara está trabalhando? Porque quando eu estou conversando com a pessoa, eu percebo que ele já tem um perfil distraído, que ele não tem autonomia, que ele não consegue trabalhar muito bem sozinho, cara, eu já nem trago para o meu time. Porque ele precisa, esse é o imprescindível que ele tem, porque ele está trabalhando em casa, né? Se o cachorrinho late, ele perde a atenção, cara, não é um perfil para trabalhar comigo. Aí ele pode trabalhar numa outra empresa que tem esse perfil. Né? A gente já está com um time de 60 pessoas aqui no Acelerador Empresarial, né? E uns 40, 45 são colaboradores home office. E eu vejo que uma diferença da gestão presencial do dia a dia para a gestão home office, e eu procuro, né, manter essa distinção na minha cabeça para poder para poder apoiar o time a entregar o que tem que ser entregue, é que na gestão presencial talvez você tenha uma quantidade de pontos de contato com o time menor. No presencial? No presencial. Interessante. Faz sentido. É menor. E o que todo mundo pensa é o inverso. Por quê? No presencial, porque você tem a energia da presença. Então, isso já é um ponto de contato constante. Eu estou sentado na minha sala com 8 colegas. Por mais que a gente não esteja interagindo, existe ali um contato presente, inconsciente, permanente o tempo todo. Então, o que acontece? Quando eu estou no presencial, eu como líder, eu tenho que orientar, eu tenho que acompanhar. No home office, como eu acho que a quantidade de pontos de contato tem que ser menor, eu diminuo o meu acompanhamento, a minha cadência, as minhas reuniões. E tem que ser maior. Então, é um pouco contraintuitivo, mas vamos lá. Vamos imaginar que eu sou gerente de uma equipe de marketing. Se eu tenho 7 pessoas que estão nessa minha equipe de marketing presencialmente, talvez eu possa fazer uma reunião semanal de alinhamento com esse time. No home office, talvez eu vou ter que fazer uma daily, todo dia, de 10, 15 minutos para bater tarefa. Eu faço, cara, essa daily todos Então é nesse sentido que eu digo que a quantidade de pontos, talvez não pontos de contato, mas de pontos de orientação, pontos de acompanhamento, reuniões de alinhamento, é maior. Feedbacks, revisão. E tem uma outra coisa que a gente não falou, que é a manutenção de cultura, né, cara? Que a partir do momento que você tem uma empresa adolescente para adulta, você já precisa se preocupar. Que é muito desafiador no home office, certo? Você perde totalmente a cultura. Como é que você faz para sustentar e fortalecer a sua cultura? A gente tem reunião mensal com todo mundo. E os meus líderes, agora que tu falou da daily, os meus líderes eu converso com eles praticamente todos os dias.
todos os dias tem um ponto de contato, seja uma troca de áudio, seja um WhatsApp, seja uma reunião, seja alguma coisa que a gente precisa alinhar. E eu dou muito feedback, porque a nossa cultura é um negócio muito interessante, né? A galera tem dificuldade porque eles querem dar Ctrl-C, Ctrl-V de cultura de empresa grande. E empresa grande, eles falam algo, mas eu preciso desabafar algo aqui para vocês, Fica à vontade, pessoal, Matheusão. que é a maior verdade por trás do empreendedorismo no mundo. O que as empresas falam que elas fazem de cultura não é o que elas fazem dentro da própria empresa. Boa. São palavras bonitas que quando eles vão dar uma entrevista ou do ponto de vista de comunicação, PR e etc., acaba ficando maneiro. Assim como outro ponto interessante de empreendedorismo, sempre que eu vou treinar empreendedores que estão começando, eu falo, a maioria das empresas, se não todas, não ganham dinheiro com aquilo que elas dizem que ganha dinheiro. McDonald's não ganha dinheiro com lanches, mercado imobiliário, etc. Tem todo um por trás, né? Então, essa cultura que a gente tentou implementar é uma cultura muito original. Cara, eu quero pessoas independentes, protagonistas, que trabalham pra caralho, vestem a camisa e que têm essa independência para realizar as coisas sem a dependência de um líder. E aí eu vou avaliando cada um desses meus pontos de cultura. Pô, o cara está sendo protagonista ou ele é o cara que toda hora fica ligando pro líder para pedir orientação? Ele poderia fazer uma busca no Google, né? E em 30 segundos ele descobriria essa resposta, mas ele esperou a reunião semanal, menos ponto para esse cara, feedback 3 vezes, não deu certo, desligo. Cultura, para mim, hoje é o ponto, é uma religião, cara. O cara tá fora, falhou 3 vezes e é personalidade, é perfil, é educação. O cara vem daquele jeito. Cara, eu não deixo ninguém contaminar a cultura, cara. Porque se contaminou a cultura, eu sei que eu perco todo o restante. Então é isso. Eu observo todo líder, dia a dia, e toda semana, eu tenho um ritual de entrar de surpresa ou nas reuniões da galera, ou de ver ali como que eles estão fazendo. E como é tudo muito transparente, eu consigo ver como que a minha atendente lá na ponta está respondendo o cara que veio tirar uma dúvida para mim no Instagram. Eu consigo ver como que a vendedora se comunicou numa reunião. Eu consigo ver tudo, cara. E aí eu faço questão de sempre estar ali, toda semana. Aí eu faço um rodízio de departamentos, só observando. Tá fora, já falo com o líder. Isso daqui não foi bacana. Pô, o jeito que ela falou aqui, um dos nossos pontos fortes de cultura é o amor pelas pessoas. Eu ensino a galera a ir para Harvard ou para as top universidades do mundo, não porque Harvard é foda, não é por status. É porque a maioria dos brasileiros não tiveram acesso a uma educação de qualidade. Eles estudaram nas piores instituições, a maioria, tanto no ensino médio quanto quem fez ensino superior. Raros são aqueles que estudaram nas melhores do Brasil. Esses que estudaram nas piores, eles merecem e têm potencial para entrar nas melhores, não só do Brasil, como do mundo, e eu quero ajudar. Se eu vejo uma pessoa que está só preocupada em venda, cara, não tem a nossa cultura. A gente não pode passar por cima do sonho daquele ser humano que está lá atrás. Então eu vejo todos os detalhes, cara, e dou feedback e os líderes vão lá e dão essa manutenção. Você trouxe uma prática de gestão que eu recomendo muito, que é a empresa fazer uma reunião periódica com todos os seus colaboradores. Pô, todo mundo junto, seja virtual, seja presencial, seja híbrido. E o ideal seria realmente mensalmente a empresa colocar todo mundo junto, porque é um momento de você criar alinhamento, pertencimento, de você mostrar para onde a empresa está indo, como ela está indo. Eu vejo assim, os empreendedores, eles têm que meio que se verem como capitães de um barco. E você precisa estar colocando as pessoas no barco, sabe? E esse é um exercício constante, porque elas divagam, elas desfocam, ou elas criam interpretações irreais do caminho pelo qual a empresa está tomando. Então, essa frequência, essa cadência de reuniões com todos os colaboradores é fundamental para todo e qualquer negócio. O ideal é mensal,
mas se não, pelo menos trimestral, ou no mínimo do mínimo, semestral. E para quem tem empresa mais home office, ou muitos colaboradores, né, à distância, eu recomendo, no mínimo, uma vez por ano, você investir para ter todos os seus funcionários presencialmente. Ou pelo menos quase todos, né? Porque às vezes você tem pessoas no mundo inteiro e tudo mais. Mas uma vez por ano você fazer um evento onde você coloca as pessoas juntos. A gente fez isso ano passado, cara, no aniversário da empresa. E novamente a questão da identidade, né? Como que foi esse encontro? Todo mundo vai vestido de Harry Potter, num castelo, que era igualzinho Hogwarts. É o público que trabalha com a gente, cara. Os nerds introvertidos. Que legal. A galera amou. Aí a gente foi dar bebida pra galera, né? Não vai ser bebida normal, cara. Vai ser bebida igualzinho no Harry Potter. Vai ser cerveja amanteigada. A gente pegou toda... Mano, cara, o evento foi muito maneiro. Isso aí eu chamo... É o evento anual de cultura, é o evento anual de alinhamento, é o evento anual onde você lança o teu mote, o teu slogan... para a tua própria empresa para o ano que vem. É o endomarketing, né, total, cara? Endomarketing. Que o pessoal esquece, tem isso que faz fazer. Tanta diferença, isso faz muita diferença. Da fase adolescente para a fase adulta, a gente enfrentou uma outra dificuldade. O cara entrou na empresa, desde o início, não sabia nada, editor de vídeo. Treinamos o cara, investimos, pagamos 10, 50, 100 mil reais de treinamento para o cara, virou gerente, começou a gerenciar um budget de 500 mil reais por mês para projeto, o mercado cai em cima querendo contratar esse cara, porque ele saiu do nada, ele virou muito foda. E se a gente não tem esse endomarketing, cultura e todo o restante forte, a gente perde os nossos melhores caras do time. É tipo os caras perdendo o Ronaldinho, o Neymar do time, sabe, cara? E aí a empresa desanda, porque nessa fase de empresa não existe mais eu empreendedor, é time, cara, é o time que faz tudo acontecer. Eu tô aqui sem precisar trabalhar porque o time tá respondendo tudo pra mim, o time tá tocando. Tem que tomar cuidado também, cara, com os colaboradores, senão eles vão embora. É o famoso desafio da retenção, né? É o famoso desafio de você fazer as pessoas permanecerem no médio e longo prazo. Porque relações entre pessoas, elas são uma espécie de engrenagem que desgasta. Mesmo com as pessoas que a gente mais ama, sim. Existem desgastes. E se você constantemente não lubrificar aquela relação, aquela engrenagem, o que acontece? Aquela engrenagem ela vai quebrar, ou ela vai perder o seu perfeito funcionamento. Então, no dia a dia do meu casamento, eu e minha esposa, a gente cuida dessa relação, a gente lubrifica essa relação. Deve ter os rituais que vocês fazem. Exato, tem o nosso café da manhã, tem a nossa playlist da manhã, tem o nosso momento Acelera Casal que a gente janta, tem as nossas viagens, tem os nossos apelidos, os nossos carinhos, né? Tem as nossas reuniões de sócio também. Então, a empresa ela tem que entender que as pessoas se relacionam com ela e é uma engrenagem que tá desgastando. E como é que você lubrifica? Com endomarketing, com liderança, com esses eventos, com valorização, com reconhecimento, com pertencimento. Tem um professor de Stanford que ele tem uma teoria muito boa sobre retenção de pessoas. Que ele listou 10 motivos que fazem as pessoas ficarem numa empresa. Só que as pessoas não têm as mesmas motivações. Sim. E o ponto dele é exatamente esse. Cara, existem esses 10. Mas essa pessoa talvez só tenha um deles. E toda vez que você for fazer essa manutenção, foca nisso, que é importante para ela. Então, algumas pessoas ficam pela liberdade, por exemplo. Muita gente que trabalha comigo fica pela liberdade, porque o cara consegue trabalhar home office, hoje ele está aqui no Brasil, amanhã ele está na Rússia, ele está viajando, está no aeroporto, o cara está trabalhando, tem uma liberdade geográfica. Outras pessoas têm um outro gatilho, que é muito legal quando a gente começa a estudar pessoas, né? E liderança é isso, pessoas. Que é aquela pessoa que há 4 anos atrás foi elogiada porque ela consertou um radinho que fez com que na festa da empresa todo mundo conseguisse curtir. É a pessoa que precisa ser lembrada. Mano, cara, você é foda, você é o cara que há 4 anos atrás... Esse reconhecimento para ela de uma ação que ficou gravada é o suficiente. Outras pessoas é a questão financeira. Outras pessoas é a liderança. E aqui o pessoal... muita gente costuma cometer um erro. O pessoal acha que a autonomia é falar, mano, vai lá tocar um projeto, tá? E abandonar a pessoa.
Não, cara, autonomia é prazo, porque todo mundo que gosta de autonomia não gosta da autonomia em si, eles gostam do resultado que essa autonomia traz. Você tem 2 anos para fazer essa outra filial da empresa faturar tanto. Venceu um desafio, essa pessoa quer o próximo, ela não quer ficar sempre ali, né? Interessante. Legal, legal. Matheus, agora você também, o teu case, né? A forma como você, né? Aqui nós somos um time de introvertidos, a celebração da empresa, a gente trouxe vários elementos do mundo do Harry Potter, porque a minha galera... Eu não falei isso em nenhum lugar, cara. Que legal que você tirou isso de mim. Minha galera é nerd e minha galera é introvertida, e aí você falou, eu busquei construir algo muito original. E talvez se eu pudesse estabelecer uma única coisa que é decisiva para que uma cultura de uma empresa seja forte, robusta e ajude aquela empresa a crescer e progredir, eu acredito que esse elemento seria originalidade e autenticidade. Porque a sua empresa não pode ser uma cópia. Especialmente a cultura da sua empresa não pode ser uma fraude. Tem que ser original. Se a cultura é a personalidade da empresa, tem que ser extremamente original. Olha só. É difícil para os empreendedores assumirem essa individualidade deles. Por isso esse assunto é tão importante. Porque imagina-se que eu preciso me adaptar a um padrão ou me adaptar ao que outra pessoa fez. Reforço, não é toda empresa que vai ter maior produtividade com mesa de ping-pong no meio da empresa. Exatamente. Você tem que entender o seu perfil e o perfil das pessoas que estão contigo. Né? Tem bilhões de seres humanos no planeta Terra e você é incapaz de achar um ser humano que tem a mesma digital um do outro. Empresa é igual. A sua empresa precisa da sua própria digital. Você não tem que ser a Netflix, você não tem que ser a Amazon, você não tem que ser a Apple, você tem que ser você. A sua empresa tem que ter uma identidade, ela tem que ter uma unicidade. É impossível outra empresa ter o mesmo número de CNPJ que você tem. Então para de querer ser o outro e começa a viver sendo você, que você vai crescer muito mais. Lindo. Acho que falta as empresas tomarem posse, sabe? Isso aqui sou eu, igual você tomou. Cara, certamente isso aí foi um fator assim decisivo. Deve ter um peso expressivo para esses resultados sensacionais que você vem construindo, né? Demais, cara. Porque assim, cara, que empresa, talvez até deva ter, mas são pouquíssimas no mundo. Que empresa no mundo faz a festa de celebração na pegada Harry Potter? Tem a coragem de fazer algo não contra... Porque a galera vai contratar uma empresa e vai fazer um negócio genérico. E tem um outro ponto que tu me falou e me relembrou aqui. Não é só a cultura, são os valores. Os valores do pai da empresa, que é o empreendedor, que é o líder, que é o empresário. O que pode e o que não pode na sua concepção? Uma das 5, eu não vou falar nomes, mas uma das 5 maiores empresas do Brasil, ele tem uma cultura muito agressiva, que é a cultura de só contrato pessoas bonitas, bem magras, que conversam bem, que têm boa comunicação e que fazem qualquer coisa pelo negócio. Se eu precisar contratar uma garota de programa para fechar, só quem tem essa cultura de, sabe, se eu precisar fazer uma festa, se eu precisar passar a perna em alguém, uma das 5 maiores empresas do Brasil tem essa cultura. Novamente, não é o que eles falam para as pessoas, os fins justificam os meios. Mas todo estagiário, todo trainee, todo funcionário passa por um treinamento de cultura e essa é a cultura. Os fins justificam os meios. É uma das 5 maiores do Brasil. Eu nunca vou trazer isso para minha empresa. Nunca vou deixar, mas são valores, é cultura. Por isso que é individual. Está errado? Não sei se está errado, porque é um bilionário brasileiro e é uma das maiores empresas reconhecidas, inclusive, mundialmente. Né? A empresa está super saudável do ponto de vista empresarial. Eu não gosto, eu não concordo, para mim não cabe. Sucesso financeiro não é a única dimensão que a gente deve perseguir. Entre ser um bilionário que fez milhares de pessoas se fuderem para construir o meu bilhão, eu vou morrer feliz sendo apenas milionário. Isso é um valor para mim também. Exato, são valores. Eu acho que isso conecta muito com o que eu acredito que existe uma forma mais inteligente e consciente de você construir resultado. Uma forma onde, sabe, o ecossistema como um todo vai ganhando e uma forma onde o seu crescimento cria o crescimento de outras pessoas também, não o contrário, né?
E aí, enfim, isso tem muito a ver com... Você tem muito essa pegada de cultura familiar, né, cara? Você tem esse cuidado diferenciado. E exige-se muita coragem do empreendedor para assumir cultura individual e valores próprios. Mas, para mim, é o que faz a empresa ter essa argamassa que une todo mundo e faz a galera ir para frente. Legal. Senão a galera começa a sair do navio ou começam até mesmo a passar a perna em você, copiar o seu produto e tentar vender, pegar um segredo, alguma coisa que você ensinou e usar em outra empresa, colocar processo na justiça, etc. Né? Perfeito. Se você não tem argamassa, que para mim fechou, cultura e valores, para mim não tem uma empresa que tem longevidade. Muito legal. Eu gostei do que você trouxe aí. Cultura é essa argamassa que dá o vínculo, o link, que dá a estruturação, né? Dá a sustentação do negócio. Mateusão, seguinte, qual é a pergunta que eu não te fiz, que eu deveria ter te feito até aqui, que a sua resposta aí vai trazer uma mensagem final para os empresários que estão nos acompanhando aqui, né? Caraca, meu. Que pergunta Marcos Marques ainda não te fez e deveria ter te feito? Pode ser 2 perguntas? Pode, claro. Então eu vou te falar as perguntas só para eu não esquecer, porque Tá. eu vou me empolgar nas respostas. A Tá. primeira é como crescer um negócio de uma maneira sustentável. Tá. A segunda, como gerenciar mais de uma empresa. Quando você começa a crescer, você precisa gerenciar vários negócios. Legal. Mateus, eu acho que Deus trouxe uma iluminação aqui agora, sabe? Até senti aqui no meu peito, assim, uma luz, assim, porque eu tenho 2 perguntas brilhantes para te fazer, para fechar aqui nesse final, tá bom? Então é o seguinte... Como crescer numa empresa de forma sustentável, né? E como fazer para gerenciar mais de um negócio. Adorei, cara. Adorei essa sua iluminação. Eu gosto das suas técnicas, boa, cara. Boa. Todo mundo quer crescer. Uhum. Nem todo mundo está disposto a pagar o preço pelo crescimento. Uhum. Para mim, todo crescimento ele tem 3 pilares. Conhecimento, preparação e estratégia. Conhecimento eu consigo aprender sozinho, mas é muito melhor se eu tiver esse conhecimento com pessoas que já fizeram ou caminharam pelo aquele caminho que eu estou disposto a seguir. Empreendedor tende, até pelo próprio modelo de empreendedorismo brasileiro, ser muito individualista ou fazer tudo muito sozinho, porque ele precisou, muitos dos empreendedores brasileiros são sobreviventes, eles precisaram se criar. Eu sei que você se acostumou a fazer isso a sua vida inteira. Mas tá tudo bem pedir ajuda. Tá tudo bem você ir estudar. Tá tudo bem você ler um livro diferente. Tá tudo bem você contratar um mentor, um consultor, alguém para te auxiliar nesse processo. Ninguém sabe tudo. Não tem como. A gente precisa pedir ajuda e quanto mais cedo você exercitar essa humildade, mais conhecimento você vai ter. Quanto mais conhecimento você tiver, mais fácil vai ser você passar pela fase estratégica. O que para mim é estratégia? É war, é guerra. Como que eu ganho essa guerra? Se a minha empresa está faturando 10 mil reais, como que eu vou faturar 100 mil? Você precisa de uma estratégia para isso. Não vai acontecer magicamente. Não é igual Harry Potter. Harry Potter era um menininho, eu gosto muito dessa segunda interpretação, que ficava embaixo de uma escada, dormindo o dia inteiro porque ele não podia sair do quarto. Ele não fazia merda nenhuma. Magicamente chega uma carta, parabéns, você passou na melhor universidade do seu mundo de magia. Não vai acontecer isso. Não é igual um filme de super-herói que do nada o cara tá fazendo merda com a vida dele, acontece algum evento, parabéns, agora você é super poderoso, vai soltar raio laser pelos olhos e vai voar. Não. Vida real, estudo direcionado devido à estratégia que você criou para você e para o seu negócio. Estratégia individual. Só você sabe os seus pontos fortes e fracos. Não foque tanto nos pontos fracos, foque mais nos pontos fortes para você exponencializar aquilo que você já tem dentro de você e você consegue fazer, acelerar de uma maneira que o seu concorrente ou que as outras pessoas não conseguiriam. Entenda essa sua individualidade e use isso ao seu favor. Você não é média, tipo, só os extrovertidos. Eu, introvertido, consegui criar um negócio muito maneiro, mas é porque eu consegui utilizar isso focando numa estratégia específica. Com estratégia, a gente tem um mapa e aí a gente se prepara para isso. Quem são as pessoas que eu preciso trazer? Quem são as pessoas que eu preciso contratar?
Quanto de budget eu tenho para colocar nessa preparação? Eu quero fazer uma expansão para lucrar mais? Interessante. Vamos fazer conta? Será que eu vou realmente conseguir lucrar? Quanto que eu preciso para bater esse break-even? Qual que é a taxa de crescimento projetada? PowerPoint aceita tudo. Mas quando você tem conhecimento, pessoas para te guiar, uma estratégia, você consegue fazer uma preparação que se adequa muito mais à vida real. Empreendedor ou empresário precisa parar de sonhar demais e romantizar demais. É muito mais esse feijão com arroz sendo feito todos os dias, de cada departamento. Para crescer, cara, você vai ter que cuidar de cliente. Tem que vender, eu acho top, mas não é só vendas. Erro de muita gente que vai para o marketing digital, por exemplo. Cara, a galera só se preocupa com duas coisas, captação e vendas. Quantas pessoas eu captei no meu tráfego e como que eu consigo converter essa galera dentro do meu funil. Para de se preocupar só com isso, velho. Não é só sobre dinheiro. Por quê? Hoje, mais de 30% dos meus clientes, eles vêm por indicação. Por que eles vêm por indicação? Porque o programa foi tão foda que as pessoas indicam. Hoje, eu recebi um stories aqui, depois eu te mostro. Uma aluna minha, ela escreveu na areia, ela estava na praia. Ela escreveu aleatoriamente assim, venha para o M60. E me mandou. Ela escreveu na areia da praia porque ela estava lembrando. Falou, Tomoto, vou deixar um recado aqui para as pessoas conhecerem a sua mentoria para desaprender. Cara, isso é lindo, velho. Carinho com o cliente. Como que eu tenho carinho com o cliente? Qual que é a experiência dele desde que ele entra no seu programa, ou na sua empresa, ou no seu serviço, ou no seu produto? Né? Qual que é a importância que você dá depois que ele compra? O pessoal só pensa em vender. Vamos cuidar do cara. Qual que é a qualidade? Qual que é o diferencial? Por que eles comprariam de você e não do outro? Qual que é a sua relação custo-benefício? Que é importante para um modelo brasileiro. Cara, a gente não vive num país rico que a galera tem todas as condições. Começou a crescer, como você trata os seus líderes? Como você investe no treinamento deles? O que eles têm de subsídio para eles crescerem? Porque quanto mais... Cara, me empolguei nessa resposta. Tá arrasando, continua. Quanto mais... mais subsídio a sua liderança tem, mais eles vão conseguir investir no crescimento. A empresa não cresce sozinha. Você não vai conseguir ser um eu empreendedor o restante do seu desenvolvimento. Acaba na fase criança. Tem que investir na liderança e tem que deixar com que os líderes invistam nas próximas lideranças, né? E acho que eu falei sobre todos os departamentos de uma empresa, né? Produto, venda, CS, cuida do atendimento da galera. Pelo amor de Deus, cara, não vende... Muita gente do digital comete esse erro, né? Cara, vou vender 10 mil cursos, legal. Será que não era melhor você vender só 100? Mas como assim, mano? 10 mil vai ser muito melhor. Mas você vai conseguir dar atenção para todos esses 10 mil? Limita. Começa pequeno. Vamos um passo por vez. Você não precisa... Tem uma frase que eu gosto muito, né? Quem nasce grande é monstro. Você não precisa, cara, querer ser o Hulk. Velho, um passo por vez, um nível por vez, vai ser muito melhor. Faz 100. Deu atendimento bacana, suficiente para todo mundo? 300, 500. As pessoas, elas precisam ser respeitadas no processo e muitos empreendedores só veem um número e esquecem das pessoas. Ponto. Enfim, da primeira pergunta. A segunda pergunta é, como gerenciar mais de um negócio? Somente empresas adultas conseguem gerenciar mais de um negócio. Empresa adulta tem cultura, tem processo e tem líderes. Portanto, pode ser replicado. Empresa criança precisa total da sua atenção, não tem como. Empresa adolescente ainda está meio desengonçada. Tem caixa, mas ainda não tem aquela correlação de caixa versus custos tão interessante e não tem líderes tão autônomos, tem gestão ioiô, né? Adolescente tem isso, tipo, você pede para o líder e o líder não consegue fazer, volta para você, daí às vezes você fica de saco cheio, quer saber, eu mesmo vou fazer. Isso é sintoma de empresa adolescente, cara. Sua empresa, se a sua empresa é assim, ela não está pronta para ainda replicar. Vai ser tipo um adolescente de 16 anos tendo filho. Você não vai ter maturidade, você não tem experiência suficiente para isso. Espera ela amadurecer. Amadureceu? Dá um Ctrl+C, Ctrl+V na sua estrutura. Pega um líder que você sente que tem um perfil um pouco mais de liderança ou de empreendedorismo. Cara, dá esse presente para ele. Mano, eu vou te colocar numa outra operação.
totalmente diferente. Vou te dar X% dessa empresa ou de Success Fee, se você é um cara como eu não gosto de dar sociedade para as pessoas. Meus amigos brincam, Paulo Cuenca e tal, falam que eu sou um empreendedor agressivo. Eu gosto de ter 100%. Eu gosto, é meu perfil, é o meu jeito, né? Mas se você não é assim, cara, dá 30% pro cara e de boa. Eu curto dar Success Fee. Success Fee é quando o cara tá na empresa, bateu meta, ganha X% a mais. Às vezes X% é baseado até no faturamento anual, pode acabar sendo alguns milhões mesmo assim, acaba sendo interessante. Meu perfil. Depois de adulto, e aí tu tem que tomar o cuidado da manutenção desses negócios. Tem uma teoria também de Stanford que é muito interessante. Como que eu sei para onde eu devo expandir? Eu sigo à risca essa teoria. 70% tudo aquilo que vai fortalecer o seu core. Eu tenho uma empresa que ensina brasileiros a passarem em universidades e empresas fora. Qual foi a segunda empresa que eu criei? Uma escola de inglês. Porque se o cara quer ir para fora, fortalece o meu core, né? Qual foi a outra? Depois eu fui criando uma empresa só para revisão de redações internacionais. Uma outra empresa só de... Fui criando, fortalecendo o core. O que acontecia? Eu tinha clientes que não eram só de uma empresa, mas de duas. Então eu ganhava 2 vezes com a mesma pessoa. Cara, genial, né? E o cara ainda tinha uma sequência de caminhos dentro de uma sequência lógica de consumo dentro do meu negócio. Uma estratégia bem alinhada. 70% core. 20% o que envolve o core, que é correlacionado, mas não é direto. Exemplo, eu abri uma escola, cara, para ajudar jovens brasileiros de 14 a 25 anos, então ensino médio e universitários, a se prepararem com as habilidades da vida. Porque na escola o cara só aprende matemática, química, etc. Eu queria que o cara aprendesse comunicação, vendas, marketing digital. Eu queria que o cara aprendesse habilidades para ele se virar na vida, independente do que ele fosse fazer, né? Massa. Envolve, porque o cara se preparou ali, ele vai ter também mais chances de ir para fora, etc. E aí, 10% em coisas aleatórias, daí você se diverte. Daí eu abri uma consultoria de marketing e de empreendedorismo. Não tem nada a ver, mas é algo que eu achei maneiro, eu queria fazer. Eu abri um canal de música, porque eu queria tocar hobby, eu queria tocar na internet, ver se dava uma graninha lá no YouTube, só para curtir, né? Comecei a abrir algumas coisas aleatórias. 70% core, 20% relacionado ao core, 10% diversificado. Sensacional, hein? Que aula essa última resposta. Falei muito, cara, mas eu acho que espero que tenha somado aí, pessoal. Com certeza somou, Matheus. Eu gosto muito aqui do Pode Acelerar e desse formato de aprendizado, onde eu aprendo muito, todo mundo que nos acompanha aprende também. Eu aprendo pra caramba. É que você extrai uma coisa que é o conhecimento tácito. O que é o conhecimento tácito? É o conhecimento prático. É aquela famosa palavra, né, o know-how, é o como fazer. Então, eu vi muito na sua resposta e vejo muito nas respostas dos convidados aqui, sabe? Essas deixas que elas são muito práticas, sabe? Cara, é assim, ó, pá. Sabe, é o conhecimento tácito, é o conhecimento que vem da prática, da experiência, é o conhecimento que vem do sangue, do suor e das lágrimas que você já derramou, que eu já derramei, que todos os convidados que estiveram aqui já derramaram também, né? Esse dilema, assim, né? Abrir um novo negócio ou não? Eis a questão, né? Devo diversificar e ter outras empresas? Você não pode abrir uma nova empresa antes da sua atual empresa estar preparada para existir e performar com você tendo mais ausência nela. Exatamente. E aí eu amei o exemplo que você trouxe aqui, né? Tipo, um adolescente tendo um filho com 16 anos. Tá errado? Não. É funcional? Não é. Pode dar certo? Pode. Mas tem muita chance de ter umas merda no caminho. Se tivesse mais experiência, maturidade, etc., seria muito mais agradável para ambos, para o filho e para o pai. Exato. Por isso que vale a pena você estruturar aquilo que você tem. Porque quando você está estruturando aquilo que você tem, você está criando bases para estruturar novas coisas. E hoje eu tenho a honra de ser sócio de 7 empresas e, enfim, mentorar muitas empresas, treinar milhares de empresários. Depois que você aprende a fazer uma coisa uma vez,
acabou, cara. Aquilo é seu. Aquilo é seu dali para frente. Independente se você vai colocar aquela competência, aquela energia em algo mais relacionado ao teu core, ou paralelo ao seu core, ou completamente diversificado. Então, hoje eu aconselho, mentoro e oriento empresários de modelos de negócio que eu nunca tive. Eu nunca tive indústria. Consigo melhorar muito a estratégia comercial de uma indústria, batendo um papo com o diretor comercial? Sem sombra de dúvidas. Porque o fundamento das coisas se aplica nas mais diversas realidades. Então, tudo aquilo que você está construindo hoje, além do resultado que está anexado, relacionado àquilo, você está criando base para construir novas coisas. Por isso que vale muito a pena você dar um duro danado para construir o que você está construindo. Porque o que você está construindo são as bases desse prédio que você está edificando, mas você está aprendendo a fazer prédio e a fazer base. Daqui 3 anos você fez outro prédio, outro prédio, outro prédio, outro prédio. O que é esse prédio? São os seus negócios, são a sua expansão, a sua unidade, as suas equipes. Cara, a partir do momento que você aprendeu a contratar direito um funcionário e liderar bem ou esse funcionário, você vai poder contratar e liderar bem centenas, milhares de outros funcionários. Fazendo assim trazendo mais um exemplo para esse ponto que eu estou ilustrando aqui, eu falo muito para vendedores e falo para o meu time de vendas assim, cara, a venda que você faz não é só sobre essa venda. Toda venda que você faz, você está criando novas vendas. Então, o resultado que a gente tem no presente prepara o resultado que vai vir no futuro. Toda vez que você faz uma venda, esse cliente pode comprar mais produtos, esse cliente pode indicar outros clientes. Sim. Essa venda te trouxe um aprendizado e uma consolidação de habilidade. Então, isso vai melhorar a tua conversão quando você for trabalhar em novas vendas. Porque é importante errar para aprender? Claro que é. Mas não é no erro que se aprende, é no acerto. É na hora que você acerta, que você percebe que você aprendeu. Claro que para acertar eu vou errar. Então, pensando aqui numa folha em branco, é como se cada erro fosse um pedacinho dessa folha. Chega um momento que eu acerto, que eu completo a folha. Ou melhor, ilustrando melhor aqui, cada erro é um pedacinho do quebra-cabeça. Mas tem uma hora que eu tenho que acertar, senão eu não completo o quebra-cabeça. Então, errar faz parte, mas existe um limite, um ponto ótimo. Um momento que eu tenho que acertar, senão eu não aprendi. Por isso que é importante a gente pedir ajuda, né, cara? Total, que é o que você que trouxe entra a mentoria, cara. Conhecimento, preparação, estratégia, né? Esses 3 pilares aí sensacionais. E a gente tem essa tendência a não pegar, né, cara? Matheus, para fechar, conta pra mim uma grande cagada, uma grande merda, um grande erro, uma grande bosta, uma caca que você já fez na sua vida, nos seus negócios, porque eu acho que o inteligente aprende com os próprios erros. E os sábios aprendem com os erros dos outros. Nossa, como eu procuro melhorar minha sabedoria aqui, eu gosto de perguntar para alguns convidados, cara, conta uma merda aí que você já fez, porque eu gosto de aprender com os erros dos outros. Teve uma época que a empresa, uma das minhas empresas não estava indo bem. E eu, talvez por causa da minha preparação, estudos, etc., eu sempre tive uma base legal para saber navegar, né? Mas chegou numa época que foi específica, assim, cara, um mês deu 0 a 0 de faturamento, no mês seguinte deu menos 100 mil, no mês seguinte menos 500 mil. Caraca, começou a assustar. Começou do nada, assim, o que aconteceu? E aí a gente entra em perfil de pessoas, né? O perfil dos meus sócios, eles também têm um perfil introvertido. O que eles falaram? Cara, a empresa está meio desandada, a gente precisa chamar todos os líderes, reorganizar a empresa, reorganizar processos. Vamos pegar todo mundo, vamos entender o que está dando de errado, vamos tentar resolver. Tentamos isso no mês 0, que deu 0 a 0, tentamos isso no mês que deu menos 100, tentamos isso no mês que deu menos 500 mil. Não melhorou. Ficou idêntico. Fui estudar literatura. Vi um case muito interessante. Empreendedores introvertidos tendem a olhar para dentro
arrumar a casa. Empreendedores extrovertidos, que a gente não tinha, ou pelo menos não tínhamos ativados naquele momento, tendem a fazer o contrário. Não arruma a casa, vai para fora para tentar corrigir o problema fora. Ou seja, buscar parceiro, buscar networking, buscar venda, buscar... Eu não tenho esse perfil, mas preciso ser esse perfil. Fui para fora. Mês seguinte, resolvido o problema. Precisava de novos parceiros e precisava aumentar a captação de vendas. E aí, depois de uns 6 meses que a gente foi descobrir que, na verdade, não era nada errado, era simplesmente Brasil, né? Era um momento de sazonalidade do nosso negócio, que era um mês que a gente começou a reparar no passado. Todos os meses, em todos os anos, era um mês que tinha menos pessoas querendo ir para fora naquele mês. E estava tudo bem. Mas esse entendimento de pessoas é algo que eu menosprezava. Porque o meu primeiro colaborador foi um engenheiro de dados. Eu achava que era só medir. Mas não. Quanto mais a gente entende da gente e das outras pessoas e de quem a gente tem no nosso joguinho de xadrez, mais a gente consegue utilizar bem as habilidades das pessoas e, principalmente, trazer pessoas ou a gente mesmo se preparar para suprir os pontos cegos, que é onde eu quase caí. E se eu não tivesse ido estudar e percebido, né, cara, talvez eu não tivesse aqui hoje porque a empresa ia ter ido para um nível que a gente, sei lá, né, ou não sei. Legal. Ô, Matheus, como que seria o final aqui do Pode Acelerar, né? Eu quero um final introspectivo do Pode Acelerar, porque sempre é um final extrovertido, né? Porque eu tenho mais extroversão do que introversão, né? Porque o ritual final do Pode Acelerar é assim, ó, eu falo no meu microfone pode e o convidado fala acelerar. Como é que seria um final introvertido aqui pro Pode Acelerar? Você tá ligado que o Whindersson Nunes tem um perfil bem introvertido, né? É. Repara como ele finaliza todos os vídeos dele. Como que é? Não tem final. Eles acabam de falar... E acabou. E acabou. Eu faço a mesma coisa no meu e para quem trabalha com internet, melhora a retenção dos vídeos. Porque quando você vai falar que você vai se despedir, aqueles 10, 30 segundos de quando você está dando as últimas saudações é onde cai totalmente a sua audiência e arregaça o seu algoritmo. Corta a produção.